o poder do mestre Yan. Foi então que o celular de Shen Yuan tocou de repente. Era uma ligação de seu colega de quarto, Liu Wenzi. Assim que atendeu, um rugido de dor veio do outro lado. Yuan, eu fui traído. Você disse que ia fazer as unhas, mas sua namorada e seu melhor amigo o homem estão pegando chuva forte. Embora sejam eles que estejam se molhando, o homem que segurava o guarda-chuva parecia um frango molhado. Shen Yuan, sabendo de tudo isso, decidiu ajudar seu irmão. Ele primeiro pediu emprestadas algumas superesportivas ao deus dos carros ao Tian, chamou Shihua e Shulele, e então esperou pela grande cena que estava prestes a começar. Com o telefone tocando, Shen Yuan soube da notícia de que Liu Wenzi havia sido traído. Acontece que Liu Wenzi fez aniversário alguns dias antes, mas sua namorada disse que iria com uma amiga fazer as unhas e não voltou até tarde. Como a namorada saiu sem guarda-chuva, Liu Wenzi ficou muito preocupado e foi esperar no portão da escola. O resultado foi que ele presenciou uma cena que jamais esqueceria em sua vida. Sob uma chuva torrencial, um carro de luxo estava parado, enquanto sua namorada e um homem com o rosto marcado estavam se molhando. Naquele instante, Liu Wenzi teve uma ilusão. Eram claramente os dois que estavam pegando chuva, mas ele, que segurava o guarda-chuva, parecia um frango molhado, como um palhaço de nariz vermelho de circo. Meu coração dói tanto. 2 anos e meio de relacionamento. Eu ia levá-la para conhecer meus pais. Liu Wenzi bebia e chorava. Shen Yuan ficou sem palavras. Wenzi, pare de beber. Você já bebeu 8 garrafas de Mizone. Tente ver as coisas de outra forma. Liu Wenzi perguntou a Shen Yuan, será que fiz algo errado? Ainda dá tempo de tentar reconquistá-la? O rosto de Shen Yuan mudou drasticamente. Ele agarrou a camisa de Liu Wenzi, acorde. O erro é dela, não seu. Recupere sua dignidade, não seja um capacho. Nesse momento, Zin Altian atendeu o telefone do outro lado. Shen Yuan disse, Altian? Quero pegar alguns carros emprestados, não muito caros, só aqueles de alguns milhões. E pode me ajudar a contatar alguns amigos de confiança para virem com os carros amanhã? Altian respondeu, sem problemas, irmão Yan, garanto que tudo estará perfeitamente arranjado. Então Shen Yuan pegou outro celular. Liu Wenzi estava perplexo. Como ele está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo? Shen Yuan discou o número e disse gentilmente, olá, boa noite. Você está livre para sair? Eu quero te ver. Naquele momento, Liu Wenzi parecia ter mudado um pouco, não era mais como antes. Em seguida, Shen Yuan disse o endereço a Shulele. Assim que Shulele chegou, ela se jogou nos braços de Shen Yuan. Irmão Yuan, eu estava morrendo de saudades. Afinal, ela era agora a capacho de Shen Yuan. Liu Wenzi ficou chocado. Com uma ligação, ele chamou uma garota nota 8. Ainda é o Shen Yuan, o rei dos capachos, que eu conheço. E parece que Yuan é quem está sendo bajulado. Shen Yuan apresentou seu bom irmão, Liu Wenzi, a Shulele. Liu Wenzi estava um pouco nervoso e balbuciou 2 olás. Irmão Yuan, você me chamou a essa hora da noite só para me apresentar a uma amiga? Shulele então pensou que Shen Yuan estava apresentando-a ao seu círculo particular. Isso também significava que Shen Yuan a tinha em seu coração, mas claramente ela havia interpretado mal a intenção de Shen Yuan. O objetivo de Shen Yuan era fazer com que Shulele o ajudasse a encenar uma grande peça amanhã. Derrotado. Vibrante e deslumbrante, Shihua, com sua roupa vermelha deslumbrante, era apenas para encenar uma peça para o bom irmão de Shen Yuan. Uma peça para humilhar severamente a ex-namorada que o traiu. Depois, dezenas de supercarros foram chamados para bloquear a estrada, e a falsa identidade do cara de cova foi completamente desmascarada diante dos chefes da rua. A ex-namorada instantaneamente virou um palhaço. Como Liu Wenzi foi traído por sua namorada, Liao Jia, seu bom irmão Shen Yuan decidiu ajudá-lo. Na estrada da montanha, o cara de cova estava passeando com Liao Jia. Jia, não fique triste. Você não será feliz com aquele inútil do Liu Wenzi. Daqui a alguns dias é seu aniversário, vou te dar uma bolsa nova. Liao Jia. Uma Ferrari vermelha de repente tentou ultrapassar, e em alta velocidade. Para evitar uma colisão, o cara de cova virou o volante apressadamente. Felizmente, não houve acidentes. Nesse momento, a Ferrari também parou. O cara de cova levantou o dedo médio e gritou, aquele lá da frente sabe dirigir ou não? De repente, toda a raiva do cara de cova desapareceu, substituída por um rubor no rosto, pois da Ferrari desceu uma beleza estonteante. A Ferrari vermelha combinando com saltos altos vermelhos, e faróis incomparáveis, isso era simplesmente um carro de luxo sem igual. E essa pessoa era a Shulele. Naquele momento, o cara de cova achou que a Ferrari não era nada. Em seguida, outra pessoa também desceu do carro. Essa pessoa tinha uma aura dominadora, com uma grande corrente de ouro e um relógio de ouro.
Um magnata de verdade. Era Liu Wenzi, mas Wenzi estava um pouco nervoso agora. A ex-namorada, Liao Jia, ficou chocada ao extremo. Ela não conseguia acreditar que aquela pessoa era o pobre diabo Liu Wenzi. Xu Lelé se agarrou a Wenzi, agindo de forma manhosa. Wenzi, você me assustou até a morte. O carro novo que você me comprou quase foi batido por essa pessoa. Wenzi disse de forma antinatural, se bater, bateu. No pior dos casos, eu te compro outro, outro e outro novo. O cara de cova também estava com uma expressão de surpresa. Como Liu Wenzi ficou assim? Será que ele é um rico de segunda geração escondido? Vendo a mulher manhosa bajulando Liu Wenzi, uma onda de ciúmes imediatamente surgiu no coração de Liao Jia. Ela gritou, Liu Wenzi, você está encenando para mim, certo? Wenzi gaguejou um pouco. Quem está gritando? Bebê, vamos entrar no carro. Daqui a pouco ainda vamos comprar sua bolsa. Eu te conheço há tanto tempo, como eu não saberia qual é a sua condição familiar? Eu realmente não estou certo sobre você, mas deixando os fatos de lado, você encenou essa peça hoje para me enojar. Você não está errado? Ouvindo aquelas palavras provocativas, o deus dos carros ao Tian dentro do carro mal conseguia assistir. Shen Yuan disse a ele para continuar, pois o clímax ainda estava por vir. Em pouco tempo, dezenas de carros de luxo apareceram na estrada da montanha, e o objetivo deles era o mesmo. Era o local de Shen Yuan. Em um instante, a estrada ficou lotada de diversos carros de luxo e supercarros, parecendo uma exposição de carros. Em seguida, um homem de cabelo branco desceu e disse a Wenzi, Wenzi, você também está aqui. O cara de cova ficou pasmo. Liu Wenzi é realmente um rico de segunda geração. O homem de cabelo branco olhou para o cara de cova com um certo desdém. Quem diria? Então é Macai. Você ainda me reconhece? Naquele momento, o cara de cova e Liao Jia já estavam tremendo por todo o corpo. Ele gaguejou apressadamente duas palavras, Bai, irmão Bai. O irmão Bai disse, garotinha, ele não disse que se chamava Macai, que sua família tinha minas de carvão e que estudava na América? Para ser franco, esse garoto é um golpista, um gigolô que se veste de rico só para enganar mulheres, certo? Você não acharia que ele é algum herdeiro, certo? Falando nisso, os truques de Maisilian são tão baixos e rudes, ele já devia ter morrido de fome. Mas quem diria que ainda existem mulheres idiotas que caem nessa? Puta merda, me mata de rir. Nem para fazer um xixi e olhar para si mesma, para ver se é digna de um homem rico. Ao ouvir essas palavras, Liao Jia foi atingida como um raio. Ela simplesmente não conseguia acreditar. Ela pensava que, ao abandonar Liu Wenzi e seguir Maisilian, ela poderia ascender rapidamente, mas não esperava que tudo fosse falso. Ela própria era apenas uma palhaça. Arrependimento, arrependimento. A namorada platina finalmente se arrependeu. Por dinheiro, ela abandonou o namorado, mas agora o ex-namorado se tornou um magnata, e ao seu lado a deslumbrante Xiao Hua. E aquele que ela chamava de meu querido irmão Maisilian revelou ser um golpista que se passava por herdeiro para enganar mulheres. Ao descobrir a verdade, Liao Jia ficou furiosa. Tirando os sapatos de salto, ela esbravejou contra Maisilian, seu canalha. Como ousa me enganar? Você é pior que um porco e um cachorro. Esta velha vai acabar com você. Mas Wenzi, ao ver aquela cena, não sentiu a felicidade que esperava. Em seu coração, havia apenas decepção e tristeza. Afinal, aquela era a garota que ele amara por tanto tempo, a verdade apenas o deixou com um gosto amargo. De repente, Xu Lelé ficou confusa. Por que Wenzi estava agachado e imóvel? Acontece que Liao Jia estava agarrada à perna de Wenzi, chorando. Wenzi, por favor, não me abandone. Não é que eu ame a vaidade, é que eu tenho pavor de ser pobre. Por favor, me dê outra chance, eu juro que sei que errei. Mas Wenzi apenas disse, não me chame assim, e então foi embora sem olhar para trás. Hoje, por favor, vamos romper todos os laços. Não me procure mais. Depois de dizer isso, Wenzi caminhou em direção à Ferrari. E Liao Jia, olhando para Wenzi se afastando, sentiu um arrependimento imenso. Por que ela agiu daquele jeito? Por que ela traiu Wenzi para ficar com Maisilian? Depois que a verdade foi revelada, enquanto um grupo de capangas conversava com Bai Mao, Maisilian preparava-se para sair sorrateiramente. Mas, no segundo seguinte, uma figura o deteve. Aonde você vai? Não vai estar tentando fugir, né? Mas deixar você ir não é impossível, basta você se dar 200 tapas na cara. Shen Yuan observou Maisilian friamente. Ele não o deixaria partir tão facilmente. Em seguida, o som alto de tapas ecoou por toda a estrada da montanha. Além disso, não havia outro som. Depois de ajudar seu bom amigo, Shen Yuan e todos os outros foram a um bar para relaxar.
Todos ergueram suas taças para brindar. Saúde! Que sorte a nossa de 3 vidas poder conhecer o magnata divino chefe Yan hoje. Shen Yuan sorriu modestamente. Eu é que deveria agradecer a todos pela grande ajuda. Bai Mao respondeu apressadamente. Irmão Yan está brincando. O amigo do irmão Altin é nosso amigo, sem formalidades. Há muito tempo ouvi dizer que o chefe Yan é o magnata divino insuperável da transmissão tubarão, então seu humilde irmãozinho tem um favor para pedir ao chefe Yan. Que favor? Shen Yuan perguntou, olhando para Bai Mao. Assim que ele falou, os 2 subordinados de Bai Mao revelaram um leve sorriso. Irmão Yan, é o seguinte, eu, seu irmãozinho, também tenho uma streamer de quem gosto e queria promovê-la, mas a mesada que meus pais me deram este mês acabou. Não sei se o irmão Yan pode ajudar seu irmãozinho com um favor. Shen Yuan sabia que essa gente sempre queria testar seu poder. Esses ricos sempre gostam de menosprezar os outros, são todos da mesma laia. O deus do carro Altia repreendeu apressadamente. Xiao Bai, por que o chefe Yan deveria pagar pela garota que você está promovendo? Seu pedido é demais. Vá brincar por aí. Em seguida, ele olhou para Shen Yuan. Irmão Yan, ele está brincando, não leve a sério. Mal terminou de falar, Shen Yuan jogou o copo de vinho na mesa. Mas ele não disse uma palavra. Ao verem isso, todos riram por dentro. Ele está bravo ou vai agir? Shen Yuan pegou o celular e começou a falar consigo mesmo. Certo, não é só para enviar presentes? Vou ao banheiro, pode usar minha conta para enviar o quanto quiser, não importa a quantia. Dito isso, ele apontou o celular desbloqueado para Bai Mao. Lembre-se, de jeito nenhum tente economizar meu dinheiro, apenas envie à vontade. Todos ficaram pasmos na hora. Que tipo de reviravolta é essa? É completamente diferente do que imaginávamos. Bai Mao segurava o celular, um pouco atordoado. Me dar o celular para eu enviar à vontade? Ele confia tanto em mim? Em pouco tempo, Bai Mao tinha apenas um pensamento em sua mente, já que ele disse para enviar à vontade. Então eu vou enviar à vontade. Pensando nisso, ele clicou no familiar foguete. Aquele homem louco realmente entregou o celular para que outra pessoa enviasse presentes à vontade. Em apenas 2 minutos e meio, Bai Mao enviou 20 milhões para streamer. Bai Mao pensou que tinha causado um grande problema, mas o homem disse, só isso? Vou te ajudar a enviar mais 40 milhões para arredondar para uns 66 milhões. A generosidade do chefe Yan instantaneamente atraiu olhares fascinados. Até mesmo a grande influenciadora Xiaomi, para quem Shen Yuan já havia enviado presentes, chegou pessoalmente a Ancity. Ela queria conhecer esse magnata divino, chefe Yan. Depois de jogar o celular para Bai Mao, Shen Yuan foi ao banheiro, porque se ele tivesse que pagar a conta depois, ainda sentiria um pouco de pena do dinheiro. Mas se fosse para enviar presentes, Shen Yuan não teria problema algum, afinal, ele tinha 9 quatrilhões para enviar à vontade. Enquanto relaxava, um homem corpulento ao lado dele o espiou. De repente, ele pareceu ter visto uma fera, revelando uma expressão chocada. Naquele momento, o homem corpulento parecia um pássaro recém-nascido, e Shen Yuan, ao seu lado, era como o lendário dragão gigante. Aquela sensação opressora o deixava um pouco sufocado. Olhando para o homem corpulento que lhe mostrava o polegar, Shen Yuan ficou um pouco confuso. Ele não conhecia aquela pessoa. Quando Shen Yuan voltou ao camarote, descobriu que os subordinados de Bai Mao estavam gritando, 1.200. Rápido, vai chegar a 1.300. Força, força. 1.400. 1.600. Naquele momento, Bai Mao já estava suando profusamente. A mão que segurava o celular tremia sem parar. Shen Yuan ficou um pouco confuso e, ao se aproximar da multidão, perguntou, o que está acontecendo aqui? Por que estão todos amontoados? Ao ver Shen Yuan chegar, Bai Mao reagiu como se tivesse encontrado um salvador. Chefe Yan, você finalmente voltou. Por favor, salve a criança. A criança não vai aguentar mais. Shen Yuan pegou o celular, e não houve a menor flutuação em seu coração. Em vez disso, ele disse calmamente, fiquei fora por tanto tempo, e você só enviou menos de 20 milhões? É muito fraco, não acha? Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes ficaram atônitos. Ao mesmo tempo, pensavam, qual é a verdadeira identidade desse chefe Yan? Sua família deve ser mais rica que o Banco do Céu e da Terra. Bai Mao soltou um suspiro. Normalmente, eu só envio, no máximo, 100 ou 200 mil. Mas isso é mais de 10 milhões. Só de pensar que gastei o equivalente a alguns carros esportivos, meu coração quase se partiu. Só 20 milhões? 20 milhões não soa bem. Que tal eu arredondar para 60 milhões para você? Shen Yuan decidiu aumentar a aposta. Ao ouvir isso, Bai Mao exclamou, não, não pode ser.
Ele agarrou apressadamente a mão de Shen Yuan e gritou em pânico: Não, não, não! Irmão Yan, pare! Basta, basta! Ele realmente não merece tanto dinheiro. Por favor, guarde seus poderes divinos. Nesse momento, o deus do carro se aproximou. Sentiu o gostinho da sua própria medicina, não é? Por que não brinda logo com o chefe Yan? Ser um magnata divino não é tão simples assim. Hoje te deixei ter um gostinho. Bai Mao ergueu o copo de vinho em direção a Shen Yuan. Irmão Yan, o senhor é um grande homem e não se importa com as falhas de um humilde. Eu realmente me rendi. De agora em diante, serei seu braço direito. Em seguida, sob os brindes de seus subordinados, Bai Mao bebeu tanto que nem se lembrava de quantos copos foram. Quem é essa pessoa? Ele parece ser alguém importante. Aquele de cabelo branco agora há pouco, parece ser Bai Qiling da imobiliária Baishi. Parece uma reunião de segunda geração da elite de City. Se eu conseguir a ajuda de um deles, não terei mais preocupações na vida. E aquele irmão Yan, será que é o magnata divino misterioso que está nas tendências? Enquanto bebiam e cantavam, o celular de Shen Yuan vibrou de repente. Shen Yuan olhou atentamente e viu que era uma mensagem de Xiaomi. Então, Shen Yuan se levantou e disse a todos: Vocês continuem bebendo. Tenho algo para resolver, então vou indo. A gente se encontra na próxima. Um dos subordinados, ao ver Shen Yuan sair tão apressadamente, adivinhou se ele não estaria com medo de pagar a conta. Não fale besteiras, ou eu vou ficar de cara feia. Shen Yuan caminhava pela rua olhando o celular. Xiaomi já havia chegado a City. Naquele momento, ele estava ansioso para encontrá-la, então Shen Yuan marcou para o dia seguinte. Afinal, ele a fez esperar por muito tempo, e era hora de avançar na conquista da afinidade. No aeroporto de City, um avião de passageiros acabava de aterrissar. Xiaomi estava cheia de confiança. Não é só um encontro. Basta esta aqui exalar um pouco de charme, e qualquer magnata divino, irmão Yan, cairá na minha mão. Diante da confiante Xiaomi, como Shen Yuan deveria reagir? Ele a controlaria facilmente ou seria controlado por ela? Chegou a hora. A grande influenciadora Xiaomi veio pessoalmente. O chefe deu uma ordem irrefutável: você deve conquistar o chefe Yan. Ela pensou que seria fácil controlar Shen Yuan, mas não esperava que as ações de Shen Yuan a desestabilizassem completamente. Os dois marcaram de se encontrar em um café no aeroporto. Nesse momento, Shen Yuan recebeu uma mensagem de sua ex-namorada, Lin Shuton. Lin Shuton perguntou se Shen Yuan poderia recomeçar com ela. Ela disse muitas coisas, esperando apenas conseguir um perdão. Xiaomi perguntou: Irmão Yan, o que você está olhando? Por que não fala comigo? Shen Yuan não se deu ao trabalho de ler a mensagem de Lin Shuton e bloqueou a conversa com ela. Nada, é só alguém sonhando alto demais. Xiaomi ficou sem palavras por um momento, sem saber o que dizer. Ah, certo. O que você estava dizendo? Shen Yuan sorriu levemente. Ele a conquistaria hoje. Xiaomi lembrou-se das palavras do chefe: os 10 primeiros da lista juntos não enviam tanto quanto ele em um dia. Desta vez, não importa o método, você deve conquistá-lo. Use qualquer método que funcione. Xiaomi ficou um pouco irritada. Shen Yuan, diante de uma beleza de seu nível, ainda estava tão distraído. Que detestável! Eu acabei de perguntar, chefe Yan, tão jovem e astuto, onde o senhor trabalha tem uma posição tão elevada. Nesse momento, a informação de Xiaomi apareceu. Sua afinidade atual com Shen Yuan era de 60, mas por ser muito alta, não podia ser vinculada diretamente. Que droga! Afinidade muito alta para vincular? Então meu dinheiro foi jogado fora? Pensando nisso, Shen Yuan decidiu que precisava diminuir a afinidade, dar um choque nessa mulher primeiro. Ao mesmo tempo, Shen Yuan pensava em como agir. Em apenas um segundo, Shen Yuan já tinha um plano. Ele coçou o nariz, fez bico e cruzou as pernas. Onde eu trabalho tem uma posição tão elevada? Você se enganou. Eu sou apenas um desempregado. Xiaomi imediatamente franziu a testa ao ver isso. Não trabalha? Parece que o chefe Yan tem seu próprio negócio e empresa, certo? Se não, de onde viria a confiança para gastar fortunas? Abrir empresa? Na verdade, não. O dinheiro que uso para enviar presentes é todo do meu pai. Agora, a empresa do meu pai até foi à falência por causa dos meus gastos. E ainda devo dezenas de milhões ao banco, disse Shen Yuan, enquanto esfregava freneticamente na mesa a mão com que havia coçado o nariz. Então, de repente, ele pegou as mãos de Xiaomi e disse: Eu vim te encontrar desta vez para perguntar se você poderia me devolver parte do dinheiro que enviei em presentes. Xiaomi estava tão enojada que quase vomitou. Ele havia acabado de coçar o nariz e nem tinha lavado as mãos. Com essa jogada,
A afinidade de Xiaomi despencou 20 pontos. Você não tem dinheiro e ainda está bancando o rico de Araque aqui? Já estou farta de você me fazendo cara feia repetidamente. E ainda quer o dinheiro de volta dos presentes? Você é um homem super broxante. A afinidade de Xiaomi continuava caindo. Ela pegou o celular e gritou: eu estava louca de perder tempo com um perdedor como você. Então, com uma voz manhosa, ela ligou para o seu namorado reserva: irmãozinho, estou no café fora do aeroporto. Venha me buscar logo. Tem um pervertido aqui, estou com tanto medo. Shen Yuan imediatamente caiu na gargalhada. Mulheres realistas, ele já havia visto muitas, mas Shen Yuan nunca tinha visto uma tão realista que ainda distorcia os fatos e culpava a vítima. Pouco depois, no café do aeroporto de City, um homem de cabelo azul chegou furioso. Em plena luz do dia, flertando com a minha mulher? Não sabe de quem é o território em City? Xiaomi olhou e viu que era exatamente o seu namorado reserva, a quem ela chamava de Irmão Azulão. Irmão Azulão, estou com tanto medo. Aquele pervertido ainda me pegou com a mão que coçou o nariz. Xiaomi correu em direção a Azulão, mas no segundo seguinte, ela acertou o vazio, pois foi ignorada por Azulão. Em vez disso, Azulão correu para Shen Yuan. Irmão Azulão, o senhor também está aqui? Que coincidência! Uma grande influenciadora encontrou o número 1 do ranking offline, mas descobriu que ele era um pobre perdedor. Ela ficou tão furiosa que chamou seu irmão mais velho herdeiro. Mas esse irmão mais velho herdeiro disse que o número 1 do ranking era o irmão mais velho do seu irmão mais velho. Só então Xiaomi percebeu que o chefe Yan estava atestando. Para dar-lhe uma pequena punição, Shen Yuan, na frente de Xiaomi, começou a assistir a outras streamers, e ainda clicou no foguete favorito de Xiaomi. Como Azulão ignorou Xiaomi assim que chegou e, em vez disso, apertou freneticamente a mão de Shen Yuan, Xiaomi finalmente percebeu que algo estava errado. Azulão se apresentou. Irmão Azulão, sou eu. O Xiaolan que estava com o irmão Bai Mao ontem, brindando com você. Ao ouvir Azulão dizer isso, Shen Yuan lembrou-se imediatamente. Azulão estava extremamente animado. Hoje sou eu quem pago. Irmão Yan, por favor, me honre com sua presença. Naquele momento, Xiaomi já estava boquiaberta. O chefe Azulão, em seus olhos, era tão cortês com Shen Yuan. Era sabido que esse chefe Azulão era um dos herdeiros mais importantes de City, com inúmeras empresas em sua família e conexões que chegavam ao céu. Ele era, pode-se dizer, a própria encarnação do dinheiro. Mas, mesmo um chefe Azulão tão poderoso, era submisso a Shen Yuan. Xiaomi disse, magoada: chefe Azulão, eu acabei de... O que você fez? Você não sabe que o irmão Yan é o irmão mais velho do meu irmão mais velho? Azulão explodiu de raiva, bateu na mesa e repreendeu Xiaomi severamente. Xiaomi finalmente reagiu. Então Shen Yuan estava me testando minha sinceridade, e eu não aproveitei a oportunidade. Não, eu preciso recuperar isso. Xiaomi não desistiria de forma alguma desse peixe grande. Então, com uma voz manhosa, ela disse a Shen Yuan: me desculpe, irmão Yan. Eu te entendi mal agora há pouco. Você pode me perdoar, por favor? Nesse momento, a relação de Xiaomi e Shen Yuan finalmente foi vinculada com sucesso. Após a conclusão do objetivo, ela receberia 25 pontos de fortalecimento. Shen Yuan sorriu friamente. Pelo menos a vinculação foi bem sucedida. Agora é só conquistar. Deixe pra lá, você é jovem e inexperiente. Eu estava apenas brincando com você, não leve muito a sério. Shen Yuan falou com uma expressão calma e descontraída. Ao ouvir que o chefe Yan a havia perdoado, Xiaomi imediatamente ficou animada. Obrigada, irmão Yan. Eu amo o irmão Yan acima de tudo. Com apenas um ato de perdão, a afinidade de Xiaomi disparou loucamente em dezenas de pontos. Shen Yuan zombou por dentro. Xiaomi é realmente uma streamer profissional. Contanto que haja dinheiro, a afinidade aumenta como se fosse automática. Ela realmente tem profissionalismo. Mas, infelizmente, Shen Yuan não planejava deixar Xiaomi ir facilmente. Nesse momento, Azulão, que estava ao lado, de repente ficou furioso. Droga! Meu irmão Yan já te deu dezenas de milhões, e você serve a ele um café estrangeiro amargo e sem graça como este? Irmão Yan, encontros inesperados são melhores que planejados. Hoje serei o anfitrião, por favor, me honre com sua presença. Conheço um lugar muito bom que deve agradá-lo. Shen Yuan sorriu levemente. Claro, somos irmãos, sua palavra é lei para mim. Por fim, Azulão convidou Shen Yuan pessoalmente para seu carro de luxo, e Xiaomi, vendo isso, apressou-se em segui-los. Depois, os dois seguiram Azulão até o lugar que ele disse ser bom. No carro, Shen Yuan olhava para o celular, absorto, enquanto Xiaomi se aproximava discretamente.
De repente, ela agarrou o braço de Shen Yuan e olhou para ele de forma manhosa. Irmão Yan, você não deve estar mais bravo comigo, certo? Ah, eu sei que errei. Xiaomi disse, enquanto balançava o braço de Shen Yuan. Shen Yuan falou calmamente, como assim? Você está pensando demais. Shen Yuan disse isso enquanto abria a transmissão tubarão e clicava aleatoriamente em um canal de uma garota. Nesse momento, a garota da transmissão pedia por seguidores e presentes, e Shen Yuan abriu seu inventário de presentes, mostrando seus foguetes. Em um instante, Xiaomi foi atingida como um raio. O foguete, ela o conhecia bem, e o amava muito. Mas, naquele momento, ela teve uma premonição super sinistra. Xiaomi se apaixonou completamente pelo chefe Yan, mas o que ela mais amava era a forma como o chefe Yan enviava foguetes. Vendo Xiaomi tão obcecada, Shen Yuan sentiu como se estivesse vendo uma loba. Sob a liderança de Azulão, os três chegaram a um restaurante de estilo antigo. O ponto forte do lugar era poder apreciar a música da filha do proprietário. No entanto, ao ver Shen Yuan com outra garota ao seu lado, Xiaohua Zhaoyuqi começou a chorar de mágoa na hora. Para dar uma lição a Xiaomi, Shen Yuan, na frente dela, começou a assistir a outras streamers e clicou freneticamente nos foguetes. Começou com 50, depois 500, em seguida 2000, e finalmente enviou um total de 3.000 foguetes. A streamer que os recebeu ficou completamente pasma. Ela não conseguia acreditar em nada daquilo. Mas tantos foguetes significavam que era real. Enquanto pensava nisso, ela desmaiou de emoção. Sua irmã gritou apressadamente, chamem uma ambulância. Minha irmã nunca viu tanto dinheiro na vida. E Xiaomi, ao ver a velocidade de Shen Yuan, ficou ainda mais chocada. Era a primeira vez que ela via alguém enviar presentes tão rapidamente. A velocidade de suas mãos era tão rápida que deixava um rastro borrado. Não, mesmo que uma pessoa comum tivesse essa velocidade, ela não teria tanto dinheiro. Pensando nisso, Xiaomi se arrependeu imensamente. Se ela tivesse aproveitado a oportunidade antes, os 3.000 foguetes que foram enviados, ou seja, 30 milhões, seriam dela. Agora Xiaomi também entendeu, Shen Yuan estava, na verdade, brincando com ela. Mas, agora, Shen Yuan era tão deslumbrante e encantador aos olhos de Xiaomi. Porque a maneira como Shen Yuan enviava foguetes era realmente muito legal. Xiaomi automaticamente aplicou um filtro de galã em Shen Yuan. Enquanto Xiaomi fantasiava, sua afinidade aumentou em mais 30 pontos. Se os dedos dela não estivessem digitando na tela, mas sim em mim. Xiaomi se perdeu em fantasias, e a afinidade aumentou mais 30 pontos. Shen Yuan estremeceu, até mesmo suando frio de medo. Será que essa mulher não é um bug? Eu envio presentes para os outros e a afinidade dela também aumenta? Que assustador! Em seguida, sob a liderança de Azulão, os três chegaram ao restaurante particular mais famoso de Yan City. 3 estrelas Pérola Negra, Azulão apresentou com um sorriso. Aqui é um sistema de reserva para membros, com excelente privacidade. Mas o mais famoso é que este restaurante tem 3 grandes pontos fortes. Shen Yuan tomou a iniciativa de falar. Ele já tinha ouvido falar de alguns dos 3 grandes pontos fortes. Um era a excelência dos pratos, outro era a paisagem única. Mas, quanto ao último, Shen Yuan não sabia. O irmão Yan realmente é alguém experiente. Você acertou os 2 primeiros. Quanto ao último ponto forte. Em um pavilhão, uma mulher estava tocando um instrumento de cordas antigo. O som maravilhoso fazia com que as pessoas se sentissem extasiadas. Azulão apontou para a mulher e disse, o terceiro ponto forte é a filha do chefe, Zhaoyuqi. A música que ela toca, não seria exagero dizer que é um som celestial. E essa mulher era exatamente Xiaohua Zhaoyuqi. Nesse momento, Zhaoyuqi também viu Shen Yuan. Ela parou de dedilhar as cordas com suas mãos talentosas e olhou para Shen Yuan. Shen Yuan ficou um pouco atordoado. Ele havia trazido Xiaomi para comer, mas não esperava encontrar a vice-presidente que ainda não havia sido conquistada. De repente, Zhaoyuqi arregalou os olhos, porque ela viu ao lado de Shen Yuan, havia uma mulher puxando o braço dele, parecendo extremamente íntimas. Pensando nisso, a afinidade de Zhaoyuqi caiu instantaneamente em 5 pontos, e ela estava furiosa. Em um ataque de raiva, ela quebrou a palheta de osso em 2 partes, e então 2 linhas de lágrimas escorreram enquanto ela olhava para Shen Yuan. Sem dizer uma última palavra, ela saiu correndo. Shen Yuan pensou, isso não é bom. A vice-presidente estava prestes a ser conquistada, de jeito nenhum posso deixá-lo escapar hoje. Se as coisas dessem errado em um momento tão crucial, seria uma grande perda. Em seguida, Shen Yuan a perseguiu e encurralou Zhaoyuqi contra a parede. As lágrimas de mágoa de Zhaoyuqi não paravam de rolar. Canalha! Você brincou com meus sentimentos. Me solta! Diante dessa situação, como Shen Yuan deveria reagir?
Zhao Yuqi chorava lágrimas como pérolas, mas o homem levou apenas 2 minutos e meio para fazer a chorona e magoada Xiaohua nunca mais querer deixá-lo. Pelo contrário, ela passou a achar que errada era ela. Mas Xiaomi, que estava jantando com eles, ficou um tanto insatisfeita. Ela chamou Zhao Yuqi diretamente de irmã mais velha, enquanto Zhao Yuqi chamou Xiaomi de tia velha. Uma batalha feroz entre a Fênix e a Kun estava prestes a começar. Ao ver Xiaomi e Shen Yuan andando intimamente juntos, Zhao Yuqi saiu correndo, magoada. Em seguida, Shen Yuan alcançou Zhao Yuqi, a vice-presidente que estava prestes a ser conquistada. Ela não podia simplesmente desistir. Se continuasse assim, a afinidade cairia para zero em breve. Shen Yuan decidiu arriscar tudo. Então, Shen Yuan olhou para Zhao Yuqi com carinho e melancolia. Vice-presidente, você já assistiu o Mais Rico de Xion? Zhao Yuqi gritou em meio às lágrimas. Eu estou falando sobre você me trair, e você vem com um filme? De repente, Shen Yuan interrompeu Zhao Yuqi e disse seriamente, eu sou o mais rico de Xion. Então, com uma expressão de surpresa nos olhos de Zhao Yuqi, Shen Yuan acendeu um cigarro solitário. Você deve saber que minha família é extraordinária, e deve estar se perguntando por que eu insisto em viver uma vida comum, certo? Shen Yuan confessou sua verdadeira identidade. A família de Shen Yuan, do ramo cinematográfico, tinha uma regra não escrita. O herdeiro, ao completar 18 anos, deve gastar 1 bilhão em um mês para poder herdar toda a fortuna de 50 bilhões. Então, Shen Yuan se esforçou para gastar dinheiro, investindo loucamente em projetos, como Terra Tem Coragem, que parecia inútil, e de fato era inútil. Havia também o plano de migração de glaciares do Ártico, para mover as geleiras do Ártico para o outro hemisfério da Terra. Ele até se envolveu em várias obras de caridade, tornando-se um investidor benfeitor. E aquela garota de agora há pouco era uma streamer a quem eu enviei presentes. Para continuar gastando dinheiro, tive que fingir. Ninguém sabe disso além de você. Não espero que você me entenda, é que esse segredo me oprimiu por muito tempo. Shen Yuan disse, enquanto pegava a mãozinha de Zhao Yuqi. Zhao Yuqi, que estava parada no lugar, atordoada, começou a se colocar no lugar dele. Shen Yuan estava se esforçando diligentemente para herdar a fortuna da família, e ela, por outro lado, estava sendo tão irracional. Shen Yuan se esforçava tanto, e ela, por sua vez, o havia duvidado. Pensando nisso, Zhao Yuqi chorava com lágrimas escorrendo e sentia-se imensamente culpada. Olhando para as costas de Shen Yuan se afastando, seu coração disse a si mesma, de jeito nenhum. Então, Zhao Yuqi agarrou Shen Yuan e gritou, não. Não quero que você vá embora. Shen Yuan, não vá. Fui eu quem te julgou mal. Shen Yuan colocou sua mão grande sobre a mão macia de Zhao Yuqi, o que fez Zhao Yuqi sentir uma felicidade imensa. Em sua mente, o fato de Shen Yuan ter confessado até mesmo o segredo da herança familiar significava que ele realmente se importava com ela. Enquanto pensava nisso, a afinidade de Zhao Yuqi voltou para 92. Assim, os dois, agora reconciliados, voltaram ao pátio. Zhao Yuqi puxou Shen Yuan, um tanto arrependida. Desculpem, eu não estava de bom humor agora há pouco e acabei atrapalhando a refeição de todos. Os amigos de Shen Yuan são meus amigos, então deixem que eu pague. Azulão exclamou, irmão Yan é demais. Em apenas alguns minutos, o irmão Yan resolveu tudo. Ele realmente é o poderoso irmão Yan. Mas Xiaomi estava super irritada. Ela amaldiçoava por dentro. Para que tanta encenação? Agindo como se fosse a verdadeira imperatriz. Ainda não se sabe quem levará a melhor. Azulão pensou, duas beldades em disputa, será que o irmão Yan vai aguentar? Então Xiaomi falou. Irmão Yan, você ainda não nos apresentou esta irmã aqui. Quem ela é para você? Xiaomi, que na verdade era mais velha que Zhao Yuqi, chamou-a de irmã. Zhao Yuqi imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Esta tia velha nem te disse o nome dela, é melhor você parar de chamá-la de irmã. Ela provavelmente nem é mais velha que você. Essas palavras foram extremamente ofensivas. Uma batalha entre a Fênix e a Galinha do Mato estava prestes a começar. A Fênix era, naturalmente, Xiaohua Zhao Yuqi, e a Galinha do Mato era a influenciadora Xiaomi. Azulão se assustou. É muito intenso. Esta não é uma batalha no mesmo nível. Isso é uma vitória esmagadora. Uma era adorável e pobre Xiaohua, a outra uma grande influenciadora com milhões de fãs. Mas as duas estavam discutindo furiosamente para disputar um estudante universitário pobre. Xiaomi chamou Zhao Yuqi de irmã mais velha, mas Zhao Yuqi foi ainda mais cruel e chamou Xiaomi diretamente de tia velha. Afinal, ela tinha todas as vantagens, como uma fênix orgulhosa. A frase tia velha foi extremamente agressiva. Xiaomi perdeu o controle na hora e não conseguiu dizer uma palavra por um bom tempo. Nesse momento, Shen Yuan bateu levemente na tigela com os hashis. Parem de brigar, vamos comer. Estou com fome.
Para Shen Yuan, mulheres eram apenas ferramentas para obter pontos de atributo, ele não queria perder muito tempo e emoção. Ao ouvir as palavras de Shen Yuan, as duas finalmente pararam de discutir, mas a hostilidade em seus olhos era impossível de conter. No final, as duas viraram a cabeça e bufaram friamente, e a discussão finalmente cessou. Azulão, que observava a cena, não conseguia acreditar. Elas nem brigaram. Os métodos do chefe Yan são realmente inescrutáveis, ele é muito poderoso. É preciso saber que Xiaomi era uma famosa grande streamer da Tubarão, com milhões de fãs, conhecida como a ceifadora de herdeiros. Contanto que ela quisesse agir, não havia herdeiro que ela não pudesse conquistar. E Zhao Yuqi era uma talentosa mulher famosa localmente. Além de linda, ela dominava várias artes e habilidades, sendo a deusa no coração de incontáveis rapazes. E ela mesma era muito exigente. Mas as táticas do irmão Yan superavam em muito as chamadas artes da donzela de Jade, o que fez Azulão, inconscientemente, levantar o polegar. Azulão estava completamente admirado. Na opinião de Azulão, o chefe Yan era simplesmente um conquistador de mulheres. Ele era um ceifador de mulheres, não importava quão linda uma mulher fosse, ela se renderia ao charme de Shen Yuan. Antes, Azulão havia sido conquistado apenas pela riqueza de Shen Yuan, mas agora, Shen Yuan era seu ídolo espiritual, seu modelo a seguir. A partir daquele momento, Azulão decidiu que seguiria o irmão Yan até a morte. Shen Yuan, enquanto comia, estava confuso. O que esse cara está falando? Depois de comer, Shen Yuan se despediu de alguns e voltou para a escola. Shen Yuan soltou um suspiro de alívio. Aquele restaurante era muito caro. Felizmente, Azulão pagou a conta. Eles pediram apenas alguns pratos, e o resultado foi de 18 mil. Zhao Yuqi disse, vou te dar um desconto, apenas 8 mil já está bom. Ao pensar em dinheiro, Shen Yuan decidiu verificar o progresso de sua conquista. Afinal, só conquistando mais pessoas ele poderia reaver mais dinheiro. Nesse momento, o sistema exibiu, a ex-namorada Lin Shuton e a delicada Flor Chulelé já estavam com a conquista completa. Quanto à afinidade de Zhao Yuqi, faltavam apenas 4 pontos para 95. Ao conquistá-la, ele obteria 25 pontos de atributo e habilidade de maestria em piano. Quanto a Xiaomi, ela também estava perto, sua afinidade atual era de 92, e ao conquistá-la, ele também obteria 25 pontos de atributo e habilidade de maestria em dança. Agora, a afinidade de ambas já estava bem alta. Shen Yuan pensou, será que é hora de promover uma onda de competição e conquistar as duas de uma vez? De repente, Shen Yuan descobriu que havia outro painel. Ele não se lembrava de mais ninguém, nem de ter sido vinculado a ninguém. Ao abrir o painel, Shen Yuan descobriu que essa Rexin era a namorada de cabelo tigela. Ele não parecia ter tido nenhum contato com ela, mas a afinidade dela já havia atingido 76. Shen Yuan ficou um pouco confuso. Como assim aumentou tanto em poucos dias? Será que meu charme é demais? Nesse momento, 2 colegas correram escada abaixo. Rápido, vamos! Ouvi dizer que alguém está fazendo uma declaração de amor embaixo do dormitório feminino. Dizia-se que era um guerreiro do amor puro se lançando pela paixão. Ao ouvir guerreiro do amor puro, Shen Yuan ficou um pouco interessado e decidiu ir dar uma olhada. Nesse momento, a área sob o dormitório feminino já estava lotada de pessoas. No centro da multidão, havia um coração feito de velas, e no meio do coração, uma pessoa estava de pé. Ao lado, um violonista animador cantava freneticamente para criar o ambiente. E a pessoa ajoelhada no coração, fazendo a declaração, era justamente Cabelo Tigela, que Shen Yuan havia humilhado dias atrás. Ele segurava um buquê de rosas, com um semblante de sofrimento, e disse carinhosamente, querida, eu errei. Eu não devia ter te dado um gelo. Pense nos nossos belos momentos juntos. Por favor, me dê outra chance. A pessoa para quem Cabelo Tigela estava se declarando era Rexin, que estava prestes a terminar com ele. Naquele momento, os colegas gritavam enlouquecidamente, fiquem juntos. Mas Rexin estava super insatisfeita. Nesse instante, Shen Yuan se espremeu pela multidão. Ele reconheceu Cabelo Tigela, mas não esperava que ele estivesse tão desesperado. Quem não soubesse, pensaria que ele estava confessando uma terceira na frente de todos. No momento em que Shen Yuan apareceu, a expressão insatisfeita de Rexin mudou instantaneamente, transformando-se em alegria e felicidade, em uma garotinha que vê a pessoa amada. O guerreiro do amor se declarou a sua deusa em público, mas a deusa achou o sujeito bem sem graça, afinal, os dois haviam acabado de terminar no dia anterior. Mas, quando a deusa viu Shen Yuan, ela imediatamente derrubou as rosas das mãos de Cabelo Tigela e, ignorando-o completamente, correu animadamente em direção a Shen Yuan, como uma garota apaixonada que encontra seu amado. Cabelo Tigela, chorando copiosamente, gritava, Xin, minha Xin, aonde você vai? Eu estou aqui. Rexin ignorou tudo e correu para Shen Yuan, com o rosto cheio de emoção. Shen Yuan,
você se chama Shen Yuan, certo? Finalmente consegui te encontrar. Hoje é realmente o meu dia de sorte. Rexin abriu seu código QR com entusiasmo, então ela exibiu o celular, olhando para Shen Yun com o rosto envergonhado. Posso adicionar você? Só adicionar mesmo. Por favor, não me recuse. Por favor. Num instante, todos os colegas presentes ficaram chocados. Que situação é essa? Por que apareceu outro homem? O guerreiro do amor puro caiu no chão em resposta. Que dor! O Sr. Li Yan perdeu. Nesse momento, o cabeça de tigela já estava furioso. De novo Shen Yun. De novo maldito Shen Yun. Não aceito. Rexin, você me fez sofrer demais. Shen Yun não expressou muitas emoções. Em vez disso, olhou para o cabeça de tigela. Ela se aproximou do cabeça de tigela. Li Yang, você se sente injustiçado? Sente que não consegue entender? Acha que Rexin é volúvel? O que você quer dizer? Ainda vai me humilhar? O cabeça de tigela começou a gritar de raiva, enquanto Shen Yun exibia uma expressão melancólica. Li Yang, para ser franco, eu sempre invejei você. Com sua boa aparência e talento nos esportes, você conseguia conquistar o coração das garotas com facilidade. Você viu o amor das garotas como algo garantido, como se tudo fosse um direito seu. Mas quando descobriu que perdeu sua aura, depois de ser derrotado na velocidade, você entrou em pânico. Você quis resgatar sua antiga aura, e então sua mente ficou dominada pela vontade de vencer. Todos os dias, você praticava loucamente, e seu coração não conseguia mais abrigar outras coisas. Mas você ignorou os sentimentos de sua namorada, deixando-a extremamente insegura e cheia de pânico. Ninguém mais tem culpa, foi você quem a afastou pouco a pouco com suas próprias mãos. A pessoa realmente errada é você. Agora, você tenta implorar por perdão de forma patética. Você não se sente como um palhaço de nariz vermelho em um circo? Essas palavras deixaram o cabeça de tigela sem chão, ele abraçou a cabeça e chorou amargamente. O que Shen Yun disse realmente não estava errado, e o próprio cabeça de tigela admitiu. Assim que as colegas souberam a verdade, começaram a discutir. Meu Deus, então isso não foi um caso de terceiro envolvido, né? Violência passiva é realmente detestável. Não tratou bem a pessoa quando estavam juntos, agora de que adianta tentar reverter? Rexin via e ouvia tudo, e sentiu algo que nunca havia sentido antes, Shen Yun a entendia profundamente. Somente com isso, Rexin sentiu uma felicidade sem precedentes, e ao mesmo tempo, ela se entregou de graça. A barra de afeição subiu para 91. Aquele é Shen Yun. Ele e essa garota têm esse tipo de relacionamento? Xiao Fei, colega de quarto de Zhao Yuqi, também estava observando e decidiu contar tudo a Zhao Yuqi, dizendo-lhe que Shen Yun era um cafajeste. Mais tarde, no dormitório feminino, Xiao Fei abriu a porta com um estrondo. Kiki, é terrível. Shen Yun está traindo. Zhao Yuqi, que acabará de aplicar uma máscara facial, não conseguiu manter a calma ao ouvir o grito de Xiao Fei. Era a primeira vez que alguém jogava um jogo de roteiro de mistério, mas ela não esperava que a ex-namorada dele também estivesse lá. No meio do jogo, o chefe flertou com a ex-namorada na frente do homem e ainda o ridicularizou, chamando-o de cachorro inútil. Na verdade, há pouco tempo. Ele deveria ter se declarado para Rexin, mas Rexin tinha apenas um homem em seu coração, Shen Yun, em quem ela pensava dia e noite. Xiao Fei, que testemunhou tudo, contou o incidente a Zhao Yuqi, dizendo que Shen Yun estava traindo. Zhao Yuqi achou que qualquer um poderia trair, mas Shen Yun não conseguia controlar a si mesmo. Zhao Yuqi pensou que isso não significava nada. Então, e isso? Como você explica isso? Ele gastou 30 milhões loucamente em outra mulher. Xiao Fei apontou para o principal assunto do momento nos trending topics. Ah, isso? Shen Yun me contou. E o valor total que ele gastou, na verdade, não foi só 30 milhões. Xiao Fei ficou boquiaberta. Ele gasta dinheiro em streamers e ainda te conta? Claro. A base mais fundamental em um relacionamento é a confiança. Você confia em mim, eu confio nela, isso é tão absurdo? Deixa pra lá, Xiao Fei, você é solteira desde que nasceu, não vai entender essa sintonia. Com algumas frases, Xiao Fei sofreu um grande golpe, mas ela realmente não conseguia entender. Zhao Yuqi, uma pessoa tão normal, como ficou tão boba? Shen Yun, que tipo de feitiço você jogou nela? Nesse momento, Shen Yun, vestido com um traje antigo, bocejava. O colega de quarto gritou insatisfeito. Ei, preste atenção. Quem fica com sono jogando um jogo de roteiro de mistério? Shen Yun disse que não queria vir, que foi o colega de quarto que implorou. De repente, os gritos repreensivos das garotas vieram. Xiongtão, por que você está gritando tão alto? Vai assustar Shen Yun.
Nós adoramos ver Shen-Yun dormindo. Por que você a acordou? Shen-Yun, você está bem? Tem algo para fazer esta noite? Shen-Yun, acho que você parece um pouco cansado. Vou comprar um latte aromático para você. O colega de quarto ficou extremamente azedo, porque as garotas disseram que se Shen-Yun não viesse, elas também. Nesse momento, Shen-Yun apenas disse para o outro lado, explique por que ela também está aqui. Na outra ponta, Lin Shuton estava interpretando um papel e chorava arrependida. Eu sou Xiao Kui. Abandonei meu amor de infância e fugi com o filho do rico fazendeiro Jin, e então fui morta. Mas acho que mereci, não precisa procurar nenhum assassino. Eu mereci. O filho do rico fazendeiro Jin disse, colega, acalme-se, assim não conseguimos continuar a jogar. O colega de quarto disse que Lin Shuton, ao saber que Shen-Yun estava lá, insistiu em vir junto. A propósito, o que aconteceu com ela? Ouvi dizer que ela tem ido ao médico ultimamente, parece estar deprimida. Ao ouvir o colega de quarto, Shen-Yun de repente se perguntou, será que fui longe demais? Embora ela o tenha machucado profundamente, o tenha abandonado e tenha entrado no carro do ex-namorado, após o vínculo ter sido estabelecido, Lin Shuton parecia ter a intenção de se arrepender, e parecia um arrependimento sincero. Lin Shuton, embora errada, não merecia tanto, será que fui muito insensível? Nesse momento, algumas colegas perguntaram a Shen-Yun, a escola inteira está falando que você é o magnata Sr. Yan da internet, é verdade? Sim. Eu vi que seus nomes de usuário são iguais. Shen-Yun deu um sorriso enigmático, pensando se deveria revelar o assunto. De repente, uma voz zombeteira veio de lado, e a risada era muito alta. Se Shen-Yun fosse o Sr. Yan, eu tiraria minha cabeça para você chutar como bola. O Sr. Yan é um magnata que gastou um pequeno objetivo na plataforma Tubarão. Quem é Shen-Yun? Um ninguém, para tentar se comparar ao Sr. Yan. Um homem de terno com cabelo verde se aproximou, era ele. Shen-Yun pareceu se lembrar de algo ao vê-lo. O homem de cabelo verde foi até Lin Shuton e sorriu. Olá, colega, meu nome é Litão, sou o dono desta loja. Tenho notado você há um tempo, gostaria de adicionar e nos conhecermos? Ao ouvir isso, Lin Shuton corou inexplicavelmente e sentiu-se um pouco constrangida. Então, ela aceitaria ou não? O lobo perde o pelo, mas não o costume. A ex-namorada que uma vez implorou pelo perdão de Shen-Yun, agora o traía mais uma vez, como antes, e de novo porque o outro era melhor. Lin Shuton corou e ficou sem graça no segundo seguinte, seduzida pelo chefe. Naquele momento, Lin Shuton esqueceu que Shen-Yun estava ao lado dela. Na verdade, Shen-Yun conhecia esse Litão, ele era o rival de Shen-Yun no ensino médio. A família dele era rica e poderosa, e ele costumava intimidar e fazer bullying com Shen-Yun. Agora, ao se encontrarem novamente, os olhos de Litão mostravam provocação, e pedir o contato de Lin Shuton foi intencional. Mas o Shen-Yun de agora já não era o mesmo de antes. Já que Litão queria se exibir, Shen-Yun decidiu deixá-lo se gabar o quanto quisesse, e também não queria ser muito chamativo na frente dos colegas, aproveitando para fazer um teste de estresse em alguém. Afinal, pelo olhar de Lin Shuton, aquela era a Lin Shuton materialista que ele mais conhecia de antigamente. Em seguida, Shen-Yun se aproximou de Litão. Permitam-me apresentá-los. Este bacana se chama Litão, meu colega de ensino médio. Atualmente, está estudando em uma universidade de ponta, abriu sua própria empresa e possui milhões em bens. Pode-se dizer que é um verdadeiro bacana de nível diamante. Depois de ouvir a apresentação de Shen-Yun, todos ficaram surpresos, especialmente Lin Shuton. Suas bochechas levemente avermelhadas ficaram extremamente quentes. Então, Shen-Yun acenou com a mão. Quanto a mim, realmente não sou o Sr. Yan. É que, recentemente, minha família investiu e perdeu um pouco de dinheiro, algo como 3 a 5 milhões. Vocês se enganaram, sou apenas uma pessoa comum. Ao ouvir Shen-Yun dizer que não era o Sr. Yan, a expressão de Lin Shuton mudou instantaneamente. Ela originalmente pensava em obter o perdão de Shen-Yun e, assim, não se preocupar mais com dinheiro. Mas Shen-Yun disse que não era o Sr. Yan, e agora havia um estudante talentoso com um patrimônio de dezenas de milhões, e Shen-Yun, que tinha um pouco de dinheiro, mas já havia gostado dela. Enquanto pensava, a afeição de Lin Shuton despencou. Em apenas um instante, a afeição de Lin Shuton caiu para um nível de erro, e sua relação de capacho com Shen-Yun também foi automaticamente desfeita. Ah, sim, vou te adicionar. Lin Shuton tirou o celular sem hesitar e aceitou o pedido de amizade de Litão. Lin Shuton voltou à sua essência materialista, acreditando que, nessa situação, até uma criança boba saberia o que escolher, com certeza, o bacana mais rico. Ao ver Lin Shuton concordar em adicioná-lo, Litão caiu na gargalhada. Shen-Yun, este mundo é realmente estranho. A garota que você chamou me adicionou no WeChat. Isso é realmente muito interessante. Antes, eu te batia como se batesse em um cachorro,
e agora você só pode ser pisoteado por mim. Este Shen Yun é meu colega de classe, ele me divertiu muito hoje, a conta desta mesa está por minha conta. Li Tão deu um tapinha no garçom e saiu feliz. Mas Shen Yun, nesse momento, não conseguia se controlar, seus músculos começaram a tremer descontroladamente, porque ele estava extremamente animado, e até riu sem querer. O colega de quarto, ao ver que Shen Yun estava um pouco estranho, ficou preocupado, afinal, ele sabia muito bem sobre o que havia acontecido entre Lin Shuton e Shen Yun. Shen Yun rapidamente acenou com a mão para tranquilizar o colega, estou bem, só entendi algumas coisas de repente. Shen Yun entendeu completamente. Ele havia dado a Lin Shuton a chance que ela queria, mas, infelizmente, ela não conseguiu mudar sua natureza. Ao ver um bacana, ela ainda se ajoelharia no mesmo lugar como antes. Daqui em diante, Shen Yun não sentiria a menor pena por Lin Shuton, mesmo que ela chorasse e fizesse um escândalo, ou implorasse por perdão, ele não cederia, porque ela não merecia. Pensando nisso, Shen Yun ainda sentia uma pontada de dor, afinal, ele havia amado Lin Shuton sinceramente por 3 anos, mas agora Shen Yun havia visto Lin Shuton claramente. Ao sair, Li Tão chamou Shen Yun, vai embora tão cedo? Amanhã, faremos uma reunião de colegas do ensino médio no Hotel Juzhou, e muitos colegas do ensino médio virão. Shen Yun, você se atreve a vir? Ao ouvir as palavras de Li Tão, Shen Yun se lembrou de uma pessoa, seu primeiro amor no ensino médio. Então, Shen Yun se virou e deu um sorriso malicioso. Já que o jovem mestre Li está convidando, é claro que irei. Chegou. O primeiro amor do Sr. Yan finalmente apareceu. Ela já foi a deusa nos corações de inúmeros colegas, mas agora, ao vê-la, Shen Yun já queria adicionar seu contato. Todos os colegas na reunião ficaram chocados, afinal, Shen Yun era um inútil no ensino médio. E Liao Jia, que também estava presente, disse que Shen Yun era um cafajeste, e que ele pedia contatos para revendê-los. Li Tão, que já havia intimidado Shen Yun, também o provocou, enquanto Shen Yun pegou seu celular em silêncio. A convite de Li Tão, Shen Yun também participou da reunião de colegas do ensino médio, mas os colegas presentes estavam basicamente bajulando Li Tão. Li Tão estava extremamente satisfeito. Ele pediu para que todos falassem bem dele quando Xiao Huoyu chegasse. Um colega se levantou e gritou, Senhor Li, pode deixar. Você e Xiao Huoyu são feitos um para o outro, um casal de talentos e beleza. Nós, irmãos, com certeza vamos dar o apoio necessário para você conquistá-la. Todos estavam bajulando Li Tão, apenas Shen Yun e Liu Wenzi permaneceram em silêncio. Shen Yun não pôde deixar de suspirar, pensando, esse grupo do Li Tão realmente não perde uma oportunidade de se exibir. Nesse momento, a porta da sala se abriu, e uma garota com um vestido longo, sapatos de salto alto e uma bolsa feminina Hermes de edição limitada apareceu. A garota de corpo escultural chegou e, assim que entrou, cumprimentou a todos, desculpem, por fazê-los esperar. Essa pessoa era ninguém menos que Xiao Huoyu, a deusa da escola no ensino médio. O motorista da minha casa tirou folga hoje, então vim de táxi e cheguei um pouco atrasada. Junto com Xiao Huoyu, veio também Liao Jia. Assim que Xiao Huoyu chegou, Shen Yun imediatamente se sentiu atraído por ela. Porque essa garota, durante os 3 anos do ensino médio, foi a única luz da lua branca que iluminou a vida de Shen Yun. Ela era como uma deusa nobre, tão misteriosa e digna, como uma equação insolúvel que fazia incontáveis garotos de toda a escola perderem a razão, e Shen Yun era um de seus admiradores. Assim que Xiao Huoyu se sentou, Shen Yun imediatamente se aproximou dela e pegou o celular. Colega Xiao, há quanto tempo? Podemos adicionar o WeChat para facilitar o contato? Li Tão ficou furioso, xingando em sua mente, é mesmo um cachorro descarado. Daqui a pouco eu vou te transformar em um cachorro morto. Por educação, Xiao Huoyu assentiu. Claro, sem problemas. Ao mesmo tempo, ela pensava, quem é esse garoto? Acho que nunca o vi. Nesse momento, a relação de capacho entre Shen Yun e Xiao Huoyu foi vinculada com sucesso. Se ele conseguir reverter a situação, ganhará pontos de atributo e proficiência em 4 idiomas, inglês, francês, russo e coreano. Depois que Shen Yun tirou o celular e Xiao Huoyu concordou, todos os colegas presentes ficaram chocados. Porque, em sua memória, Shen Yun era apenas um Zé ninguém tímido e subserviente, mas agora ele parecia uma pessoa completamente diferente, incrivelmente audaciosa. Então, Liao Jia começou a zombar, ele não passa de um pau mandado para filhos de ricos. Shen Yun, não pense que eu não sei. Você anda com alguns filhos de ricos, sendo o pau mandado deles, e ainda leva Liu Wenzi para se misturar. Aqueles filhos de ricos são cafajestes notórios. Você nem imagina quantas garotas inocentes você ajudou a enganar. Liu Wenzi ficou furioso. Liao Jia estava claramente falando bobagens. Sobre sua ex-namorada materialista, Liu Wenzi a conhecia melhor do que ninguém. Ao ver Liu Wenzi falar, Liao Jia imediatamente se irritou.
Como assim estou falando bobagens? Liu Venzi, você brincou com meus sentimentos e me largou de forma abrupta e dolorosa, e depois engatou outro relacionamento sem pausa. Agora eu estou deprimida por sua causa. Enquanto falava, ela começou a chorar. Nesse momento, os colegas também começaram a comentar. Shen Yun é realmente detestável. Ele quer o WeChat da colega Xiao, não deve ser para revender, né? Que nojo! Só de sentar na mesma mesa com uma pessoa dessas, já me dá náuseas. Ao ouvir essas palavras, a afeição de Xiao Huiyu por Shen Yun diminuiu um pouco em seu coração. Li Tão, ao ver a situação, também gritou, Shen Yun, se você precisa de dinheiro, por que não vem trabalhar comigo? Eu te arranjo um emprego. Eu também sou um filho de rico. É melhor trabalhar para mim do que ser pau-mandado deles, pelo menos meu dinheiro é limpo, haha. Shen Yun não disse uma palavra, mas em seu coração, ele já zombava incessantemente. Liao Jia primeiro difamou e caluniou, e Li Tão veio para ajudar no ataque. Parecia que os dois haviam planejado tudo. Se fosse outra pessoa, provavelmente teria lutado para se defender em vão. Desta vez, vocês mesmos me deram a chance de pisar na cara de vocês. Pensando nisso, Shen Yun pegou seu celular e enviou uma mensagem para o Tian, o deus dos carros. Zan, traga minha Ferrari para a porta do Hotel Jiuzhou. O grande show para humilhar de Shen Yun começou, um filho de rico flertando publicamente com o primeiro amor do Sr. Yan. Então, Shen Yun chamou ao Tian, o deus dos carros. Os colegas pensaram que o deus dos carros não os conhecia, mas não esperavam que ele fosse extremamente respeitoso com Shen Yun, dizendo que estava ali para entregar o carro a ele. Ninguém esperava que o troco viesse tão rápido. No final, a convite de Shen Yun, Xiao Huiyu entrou no carro de Shen Yun. Após o jantar de confraternização, todos deixaram o hotel, mas a adulação dos colegas ainda continuava mesmo após o término da festa. Li Tão estava extremamente feliz de ser tão bajulado, afinal, Xiao Huiyu estava bem ao seu lado. Na visão de Li Tão, Shen Yun e Liu Venzi eram apenas dois perdedores. Ambos foram completamente humilhados naquela noite e, de agora em diante, provavelmente não teriam mais coragem de aparecer em público. Li Tão, com a confiança transbordando, aproximou-se de Xiao Huiyu. Huiyu, quer que eu te leve para casa? Hoje à noite, serei seu motorista particular, e nunca pedirei folga. Li Tão pensou que era muito charmoso, mas Xiao Huiyu apenas o achou inconveniente e rapidamente recusou acenando com a mão. Nesse momento, um segurança se aproximou. Senhor Li, estou procurando por você. Por favor, mova seu carro. Li Tão ficou furioso. Não posso estacionar no hotel de vocês, mesmo sendo um cliente? Isso é um absurdo. O segurança explicou apressadamente, as vagas de estacionamento deste hotel, depois das 9 da noite, são exclusivas para clientes VIP. E agora um cliente VIP que precisa estacionar, então o carro do Sr. Li precisa ser movido. Ao ouvir que era um cliente VIP, Li Tão quis ver quem era o tal importante. Então, Li Tão propositalmente bloqueou o carro na entrada, ele não podia acreditar. Quem tem tanta pompa? Afinal, eu também sou um filho de rico. Nesse momento, uma Ferrari vermelha apareceu. Li Tão ficou extremamente chocado. Ele reconheceu que era uma Ferrari LaFerrari, valendo mais de 20 milhões, que ele só havia visto em salões de carros. Ele também conhecia a pessoa que desceu do carro, pois era Zhao Tian, do grupo Zhan, alguém que se podia dizer que era conhecido por todos na cidade. Não é à toa que ele tem tanta pompa. Dizem que essa pessoa tem má reputação no círculo dos filhos de ricos de Anshin. Ainda bem que não entrei em conflito com ele. Nesse momento, Li Tão já estava suando frio. Mas, no segundo seguinte, algo ainda mais chocante aconteceu com Li Tão. Esse jovem mestre de elite estava sorrindo e apertando a mão de Shen Yun, afinal, em seus olhos, Shen Yun era apenas um inútil. Shen Yun deu um tapinha no ombro de Ao Tian. Senhor Zhan, desculpe o incômodo, de tão longe para me trazer o carro. Ao Tian respondeu apressadamente, que incômodo. Entre irmãos, não há formalidades. É uma honra para mim poder entregar o carro ao irmão Yan. Assim que essas palavras foram ditas, Li Tão ficou tão chocado que quase desmaiou. Zhao Tian conhecer Shen Yun já era surpreendente, mas até mesmo aquele carro era de Shen Yun. Nesse momento, os colegas começaram a comentar, Liao Jia, você não disse que Shen Yun estava sendo pau-mandado? Como ele pode ter tanto dinheiro? Um colega disse ainda, a Ferrari de Shen Yun pode comprar mais de 10 carros do Li Tão. Em seguida, Shen Yun se aproximou. Senhor Zhan, deixe-me apresentar meu colega. Ele também é um filho de rico. Liao Jia, que besteira você estava falando antes? Shen Yun, com todo esse patrimônio, precisaria ser pau-mandado? Liao Jia ficou sem palavras. Diante das perguntas dos colegas, ele não conseguiu dizer uma única palavra. E Xiao Huiyu, que até então não havia falado, analisou a situação,
deve ter sido Li Tong e Liao Jia difamando Shen Yun juntos. Mas mesmo com o patrimônio extraordinário de Shen Yun, ele não se defendeu. Pensando nisso, Xiao Huoyu sentiu um certo interesse por Shen Yun. Ao mesmo tempo, sua afeição por Shen Yun em seu coração também aumentou em alguns pontos. Shen Yun, percebendo tudo isso, deu um sorriso de lado. Então, ele olhou para Xiao Huoyu e estendeu a mão. Colega Xiao, posso ter a honra de levá-la para casa? Xiao Huoyu respondeu imediatamente, estendendo a mão também, e com um leve sorriso no rosto, sem qualquer sinal de aversão. Claro! Então, Shen Yun dirigiu a Ferrari levando Xiao Huoyu, e eles se afastaram gradualmente sob o olhar invejoso dos colegas. E Liu Wenzi, que ainda não havia partido, disse ao Tian, Sr. Zhan, me diga, por que a diferença entre as pessoas às vezes é maior do que a diferença entre pessoas e cães? A orgulhosa e reservada primeira namorada, no fundo, era uma pequena tsundere. Shen Yun aproveitou para iniciar uma conversa, e ambos começaram a sentir uma sensação de doce romance. Mas o tempo de doçura é sempre curto. Assim que Xiao Huoyu entrou em casa, sua mãe já queria que ela fosse a um encontro arranjado. No final, sob os apelos da mãe, Xiao Huoyu teve que concordar em se encontrar. Depois que Shen Yun e Xiao Huoyu se despediram dos colegas, Xiao Huoyu no carro ficou um pouco hesitante. Ela percebeu que havia sido um pouco impulsiva. Afinal, ela e Shen Yun não se conheciam bem, entrar em seu carro tão precipitadamente, e se ele fosse um? Shen Yun olhou fixamente para Xiao Huoyu e tomou a iniciativa de falar, reparei há muito tempo. O pingente na sua bolsa, colega Xiao, é do Ultraman Tiga? Na bolsa de Xiao Huoyu, havia um pequeno boneco do Ultraman. Ao ouvir Shen Yun mencionar seu nome, Xiao Huoyu primeiro ficou chocada e depois perguntou, sim. Você realmente conhece ele? Shen Yun sorriu levemente. Sim, eu também adoro assistir Ultraman, especialmente Tiga. Acho a forma de transformação dele super legal. Ao ver que Shen Yun também gostava de Ultraman, Xiao Huoyu imediatamente se interessou. Sim, eu também. Eu também. Eu adoro assistir desde criança, mas nenhuma das garotas ao meu redor gosta disso. Os dois, que antes estavam um pouco constrangidos no carro, agora abriram o tópico através de um interesse comum. Enquanto conversavam, Xiao Huoyu até fez um beicinho fofo. Isso, é claro, foi uma manipulação sutil e inconsciente de Shen Yun, mas Xiao Huoyu não se importou com a pequena manipulação de Shen Yun. Pelo contrário, isso a relaxou muito. Shen Yun também soube pela primeira vez que a aparência de Xiao Huoyu era provavelmente sua cor protetora. Vendo-a tão feliz, Shen Yun não pôde deixar de querer proteger essa beleza. Esta foi a primeira vez que Shen Yun teve esse sentimento depois de despertar o sistema. Embora tivesse conhecido muitas garotas, essa foi a primeira vez em sua vida que Shen Yun sentiu amor, e tinha que ser com Xiao Huoyu, as outras realmente não serviam. Enquanto os dois conversavam agradavelmente durante todo o caminho, Shen Yun já havia deixado Xiao Huoyu em casa. Shen Yun fez a pose do golpe final de Tiga. Fiquei muito feliz por ter visto uma colega Xiao diferente do usual esta noite. Xiao Huoyu, naturalmente, respondeu, pode me chamar de Huoyu. Obrigada por me trazer de volta. Nesse momento, os dois pareciam muito infantis para os outros, mas foi justamente essa forma de despojar-se das máscaras que permitiu que um entrasse mais profundamente no coração do outro. Uma ponta de sentimento doce começou a brotar em seus corações. Olhando para as costas de Shen Yun enquanto ele se afastava, Xiao Huoyu percebeu que Shen Yun ainda era uma pessoa muito interessante. Ele não se considerava infantil, e era completamente diferente daqueles homens pegajosos e paternalistas. Em seguida, Huoyu abriu o portão e entrou na mansão, mas mal havia pisado para dentro, a voz repreensiva da mãe de Xiao Huoyu veio de dentro. Eu não te disse para não sair por aí estes dias? Como você só chegou em casa tão tarde? A mãe disse severamente sobre algo que Huoyu não queria responder, o encontro arranjado sobre o qual conversamos da última vez, o que você decidiu? Huoyu permaneceu em silêncio. Você sabe que a situação da empresa de seu pai não está boa ultimamente, e o investimento da família desta vez é muito importante. Nós também não temos escolha. Huoyu não pôde deixar de chorar ao ouvir isso. Mas, mãe, meu casamento e minha felicidade não importam? Por que eu tenho que me casar com aquele playboy da família An? A mãe apontou o dedo e gritou, por quê? Por que gastamos dinheiro para te criar? Tudo que você come, usa, veste e se diverte depende de nós. Sem nós, você não é nada. Então, ela apontou para o pai no andar de cima, se a empresa do seu pai for à falência, nossa família inteira desmoronará. Em seguida, ela baixou a voz e segurou a mão da filha. Mamãe sabe, An Xiaogan da família realmente não é lá essas coisas, mas ele é capaz. Além disso, depois de casar, o homem se acalma. Você quer que a mamãe se ajoelhe e implore? Mãe, eu entendi. Huoyu não disse mais nada,
porque sabia que era inútil falar. Apenas as lágrimas caindo incessantemente, o boneco do Ultraman molhado pelas lágrimas a diziam que o tempo que passou com Shen-Yun agora talvez fosse apenas um sonho breve e belo. Mas o primeiro amor do Sr. Yan, ao chegar em casa depois do jantar, foi imediatamente forçada pela mãe a ir a um encontro arranjado. O assunto rapidamente virou manchete. Quando Shen-Yun soube disso, ele decidiu atacar com força. Desta vez, ele não perderia a chance. Mas no caminho, Shen-Yun foi parado. A outra parte queria convidar Shen-Yun para ser um influenciador digital. Shen-Yun estava observando. Alguns estavam de olho em novos Triamers. De repente, Ao Tian, o deus dos carros, disse a todos que havia uma bomba. Shen-Yun ficou confuso. Que bomba? O que esse Zhang Ao Tian está aprontando? Nesse momento, Ao Tian divulgou as notícias do dia. Acontece que o grupo Xiao estava com suspeita de falência financeira, e Xiao Huoyu estava prestes a se casar com alguém do grupo Wan. Em geral, Xiao Huoyu era linda como uma fada, enquanto An Xiaogan tinha uma aparência indescritível. Shen-Yun ficou de olhos arregalados. Vim para fofocar, e a fofoca caiu sobre a minha própria cabeça. Ele não tinha ouvido que Xiao Huoyu iria a um encontro arranjado, afinal, os dois haviam conversado muito agradavelmente na noite anterior. Mas em apenas uma noite, ela já estava para noivar com o jovem mestre do grupo Wan. Nesse momento, Shen-Yun se lembrou de seus tempos de ensino médio. Naquela época, ele tinha uma paixão secreta por Xiao Huoyu. Em seu coração, Xiao Huoyu era um anjo, uma deusa, a luz que iluminava sua alma. Mas agora ele tinha poder, e já não era mais o adolescente indefeso de antes. Pensando nisso, Shen-Yun cerrou os punhos. Ele não podia permitir que isso acontecesse. O olhar de Shen-Yun era inabalável. Ele iria impedir tudo. Desta vez, Shen-Yun não teria mais medo. Ele não seria mais um mero passante na vida de Xiao Huoyu. Nesse momento, uma mulher observava Shen-Yun de lado e disse ao homem ao seu lado, aquele é o irmão corredor, Shen-Yun. O homem disse, é ele mesmo. Com a bermuda e a camiseta como no vídeo, parece um tipo desleixado. Então, a mulher estendeu a mão e parou Shen-Yun, que estava prestes a sair. Ela pegou um cartão de visitas e começou a se apresentar. Shen-Yun sorriu levemente, parecendo pensar que seria fácil resolver a situação. Shen-Yun olhou para o cartão de visitas e viu que Shen Shui era de uma empresa de mídia. Depois de saber o objetivo da outra parte, Shen-Yun recusou categoricamente. Desculpe, não estou interessado. Shen Shui ficou chocada. Ela não esperava que Shen-Yun recusasse de forma tão decisiva. Recusou tão rápido, será que ele já assinou com outra empresa? Então terei que mudar de tática. Em seguida, ela perseguiu Shen-Yun. Colega, espere. Nossa empresa é uma agência séria, com grande força, e o salário que oferecemos é muito bom. Shen-Yun a ignorou completamente, sem qualquer ânimo para isso. De repente, Shen Shui parou na frente de Shen-Yun. Mais importante, nossa empresa tem o magnata Sr. Yan como testemunha. O Sr. Yan, você conhece, certo? O magnata invencível que dominou a plataforma Tubarão. Deixe eu te dar um aviso. Se você não assinar conosco, pode ser banido pelo Sr. Yan, hein? Shen Shui deu um sorriso malicioso, sua voz um tanto ameaçadora. Shen-Yun realmente não aguentava mais. Que idiota! Como essa mulher teimosa pode ser tão insistente? E ainda por cima usando o Sr. Yan para argumentar. Eu sou o próprio Sr. Yan. Não me atrase para o que é importante, ei! Colega, o que decidiu? Shen Shui gaguejou, chefe, eu não fiz nada. Só então ela percebeu que algo estava errado. O humor de Shen-Yun estava ainda mais pesado naquele momento. Diferente das garotas anteriores, desta vez ele estava enfrentando um grupo inteiro. Grupo An, certo? Ousam roubar minha mulher? Então vou mostrar do que sou capaz. Alguém ousou roubar o primeiro amor do Sr. Yan. Xiao Huoyu foi levada pelos pais para o encontro arranjado, mas ela percebeu que o pai havia levado muitos documentos. No momento em que viu o pretendente, Xiao Huoyu entendeu tudo. E Shen-Yun, ciente de tudo, corria rapidamente em direção a Huoyu. Nesse momento, Huoyu estava com uma expressão relutante, e a mãe apressadamente tentou convencê-la. Você, sua louca, volte já para cá. Se você realmente não quer mais trabalhar, então não trabalhe, idiota. Shen Shui gaguejou, chefe, eu não fiz nada. Só então ela percebeu que algo estava errado. O humor de Shen-Yun estava ainda mais pesado naquele momento. Diferente das garotas anteriores, desta vez ele estava enfrentando um grupo inteiro. Grupo An, certo? Ousam roubar minha mulher? Então vou mostrar do que sou capaz. Alguém ousou roubar o primeiro amor do Sr. Yan. Xiao Huoyu foi levada pelos pais para o encontro arranjado, mas ela percebeu que o pai havia levado muitos documentos.
No momento em que viu o pretendente, Xiao Ruiyu entendeu tudo. E Shen Yun, ciente de tudo, corria rapidamente em direção a Ruiyu. Nesse momento, Ruiyu estava com uma expressão relutante, e a mãe apressadamente tentou convencê-la. Ruiyu, esta é apenas uma reunião com o filho da família An. É só um encontro arranjado, e você já está de mau humor. A cadeia de capital do nosso grupo Yuan está quebrada, e seu pai tem implorado a todos, seus cabelos já estão brancos. Desta vez, o tio An está disposto a nos ajudar financeiramente, e seus pedidos não são excessivos, vamos apenas considerá-lo como um amigo. Além disso, An Xiaogan parece ser um bom rapaz, você pode tentar se dar bem com ele. Nesse momento, o celular de Ruiyu recebeu uma mensagem. Ele pegou o celular e viu que era Shen Yuan. Shen Yuan perguntou onde ele estava. Ruiyu respondeu que a família tinha alguns compromissos e que ele estava a caminho do grande hotel de Hao. Shen Yun pediu para que ela, ao chegar, dissesse o endereço exato, e que ele definitivamente a procuraria. Ruiyu ficou um pouco surpresa, sentindo que Shen Yun parecia saber que ela iria a um encontro arranjado. Olhando para o celular, ela se lembrou de Shen Yun, do Shen Yun que ela conhecera brevemente. Se fosse para estar com alguém, comparado àquele An Xiaogan nojento, Ruiyu preferiria ele. Ele não só era divertido, como também era bem bonito. E o mais importante, eles tinham interesses e tópicos de conversa em comum. Nesse momento, o pai dela falou, Ruiyu, papai nunca te pediu nada, mas papai te pede para manter a calma, não importa o que aconteça daqui a pouco. Por favor, ajude o papai, está bem? Ruiyu não entendeu bem as palavras do pai. Ele sentiu que não era algo bom, como se não fosse nem um encontro às cegas. Mas, resignado, Ruiyu abaixou a cabeça. Pai, eu entendi. Pouco depois, os três chegaram a um hotel categoria C. Assim que chegaram ao hotel, um segurança já os esperava. Ele rapidamente abriu o caminho. Senhor Xiao, olá. O senhor está esperando na sala de reuniões 305. Por favor, venha comigo. O que os três não sabiam era que os olhos do segurança estavam cheios de ganância. Eles já tinham ouvido falar que a filha da família Xiao era naturalmente determinada. Agora, ver era melhor do que ouvir, a beleza de Xiao Ruiyu era de fato inquestionável. Mas, infelizmente, uma beleza tão incomparável logo se tornaria carne na boca do jovem mestre de sua casa. Nesse momento, Ruiyu percebeu algo estranho. Embora fosse para um encontro às cegas, o pai ainda carregava uma pasta cheia de vários tipos de documentos. Isso não era normal. Em seguida, escoltados pelo segurança, os três chegaram à sala de reuniões 305. Assim que entraram, um homem de meia idade de cabelos brancos os recebeu imediatamente. O senhor Xiao chegou. Xiaogan, sirva chá para seu tio rapidamente, logo seremos uma família. Essa pessoa era o presidente do grupo An, e aquele homem lento e um tanto deficiente era seu filho, An Xiaogan. Naquele momento, a mesa estava cheia de documentos, e Ruiyu imediatamente notou a anomalia. Ao olhar de perto, eram, na verdade, vários acordos e contratos de transferência de ações. Ruiyu finalmente confirmou, aquilo definitivamente não era um encontro às cegas. Ruiyu olhou para o pai, pensando secretamente, pai, o que você realmente quer fazer? Ao mesmo tempo, a figura de uma pessoa surgiu na mente de Ruiyu, Shen Yuan. Diziam que seria um encontro às cegas para algo bom, mas se transformou em um local de transação de interesses. Ruiyu finalmente entendeu, seus pais estavam prestes a vendê-la. Ela resistiu com todas as forças, mesmo que morresse, não aceitaria. Mas o pai lhe deu um tapa direto. Essa pessoa era An Sanshui, o líder do grupo An, um dos maiores grupos em Anshin. Ele tinha inúmeros negócios, e até mesmo estava envolvido em muitas indústrias obscuras. Ele próprio era um notório gastador. Ele não se levantava cedo se não fosse por lucro, em seus olhos, só havia interesses. An Sanshui olhou para Xiao Ruiyu com alguma satisfação. Ruiyu realmente cresceu, se tornou uma linda jovem mulher. Na verdade, ele também tinha alguns pensamentos perversos em seu coração. Tio, o senhor me elogia demais, Ruiyu respondeu com cortesia, ao mesmo tempo em que, seguindo as instruções de Shen Yuan, digitou rapidamente o endereço da sala de reuniões 305 e o enviou para Shen Yuan. Nesse momento, An Xiaogan, o filho de An Sanshui, se aproximou, com um sorriso maligno e salivando. Ruiyu, você também veio. Desde a última vez que te vi no banquete, não consigo pensar em chá nem comida, e durmo sonhando com você. Não se preocupe, meu pai com certeza ajudará sua família a superar as dificuldades desta vez. A intensidade de An Xiaogan fez Ruiyu sentir ainda mais repulsa. Ela rapidamente puxou a mão e disse obrigada. Se não fosse por ter prometido aos pais que faria uma aparição, ela teria ido embora dali imediatamente. Ao ver Ruiyu dizer obrigada, An Xiaogan esticou diretamente sua mão impertinente e soltou outro sorriso maligno. Ruiyu, isso não é nada.
Por que tanta formalidade comigo? Afinal, logo seremos uma família. A pegada descarada e forte de Anshelgan fez Ruiu perder a paciência completamente. Ela afastou a mão atrevida de Anshelgan e gritou: tenha respeito. Quem é sua família? Tire suas garras de mim. O pai imediatamente berrou: Ruiu, como você fala com o Shelgan? Que falta de educação! Em seu coração, aquele assunto não podia dar errado de jeito nenhum naquele dia. Ruiu ficou tão brava que as lágrimas escorreram. Ela estava furiosa agora, mas aos olhos do pai, só havia lucro. Ela queria dizer algo, mas não conseguia pronunciar uma palavra. Senhor An, minha filha é inexperiente, por favor, não se importe com ela. Eu acho que Shelgan e minha filha combinam muito, An Sanshui riu alto. Se é assim, então sentem-se. Senhor Xiao, por favor, também dê uma olhada no contrato. Em seguida, a assistente começou a apresentar o contrato. Este é o contrato de transferência de ações. Apresentarei detalhadamente as cláusulas adicionais ao Sr. Xiao. Nesse momento, An Xiaogan, como uma besta, encarava Xiao Ruiu, salivando. Conforme o acordo, a família andaria 1 bilhão de yuans ao grupo Yuan da família Xiao para comprar 20% das ações, mas a premissa era que Xiao Ruiu se casasse com An Xiaogan. E esse 1 bilhão de yuan seria injetado em parcelas na conta comercial do grupo Yuan até que sua filha, Sr. Xiao, ou seja, Xiao Ruiu, desse um neto à família An. Somente então a última parcela do dinheiro seria transferida. Ao ouvir essas palavras, Ruiu caiu em profundo desespero. Ela pegou tremendo um acordo, que era na verdade um acordo pré-nupcial de bens conjugais. Ao ler o conteúdo, Ruiu desabou na hora. O conteúdo dizia que ela deveria se casar com An Xiaogan e ainda lhe dar um filho. Naquele momento, seu coração estava cheio de dor e revolta. Ruiu virou-se e olhou para o pai com raiva. Pai, você me enganou para vir aqui por causa desse tipo de pessoa. Isso é claramente vender sua filha. A mãe, em vez de ter pena de Ruiu, pediu que ela se acalmasse, pois era algo que ela e o marido haviam planejado. Ruiu gritou para a mãe: eu não quero me acalmar. Não entendo. Vocês faliram nos negócios, por que precisam arruinar minha vida por isso? Vocês não sabem que aquele An Xiaogan se envolve em tudo lá fora, bebida, comida, prostituição e drogas? Eu morro, mas não me caso com ele. Ruiu resistiu com todas as forças. Casar-se com An Xiaogan significaria destruir toda a sua vida, e ela nunca aceitaria. Mas assim que Ruiu terminou de falar, o pai lhe deu um tapa forte no rosto. Desespero, mágoa, relutância. Uma mistura de emoções encheu o coração de Ruiu. Suas lágrimas escorriam incessantemente, e seus olhos estavam vazios. Naquele momento, restava apenas uma última luz em seu coração, Shen Yuan, que estava prestes a chegar. Ele ouviu que a filha implorava para assinar o contrato de venda de si mesma, chegando até a se ajoelhar e implorar a filha para que aceitasse, dizendo que era para ter pena dele. Diante de tais pais, Xiao Ruiu acenou com a cabeça, com o rosto pálido como a morte. Ao pensar que Xiao Ruiu logo lhe pertenceria, An Xiaogan revelou um sorriso maligno. Mas no exato momento em que todos os acordos estavam sendo finalizados, Shen Yuan, o deus da guerra, finalmente apareceu. No início, Ruiu ainda resistia fortemente, mas o tapa do pai a fez encarar a realidade. Eu te mimava demais. A família Xiao está em um momento de crise, e você só pensa em si mesma. Como pude ter um monstro como você? Eu só penso em mim mesma? As palavras do pai deixaram Ruiu um tanto perdida. Ela chegou a pensar que o pai estava certo e que o erro era dela. A mãe, vendo a situação, também começou a usar a carta da emoção. Ruiu, você precisa entender o papai. Ele está fazendo isso pela nossa família. Você sempre foi tão sensata desde pequena, não é? Se o grupo Yuan falir, nossa família também cairá. Mãe, como você também pode ser assim? Se o Yuan cair, podemos trabalhar juntos para reerguê-lo. Temos a mim, você, o pai, toda a nossa família ainda está aqui. Ruiu sentiu raiva de si mesma por até a mãe pensar assim. Mas antes que Ruiu terminasse de falar, a mãe se ajoelhou diretamente. Ela se ajoelhou diante de Ruiu, chorando e segurando a mão de Ruiu. Ruiu, mamãe implora, por favor, tenha pena da mamãe, sim? Enquanto dizia isso, ela, na verdade, só queria satisfazer seus próprios desejos. Ajoelhar-se assim surpreendeu todos os presentes. Eles não esperavam que isso acontecesse. Ruiu, em particular, não conseguia aceitar que a mãe se ajoelhasse para a filha. Como assim? Ruiu rapidamente segurou a mão da mãe. Mãe, o que você está fazendo? Levante-se logo. A mamãe não tem escolha, estamos sem saída. Se você não aceitar este casamento, a mamãe não se levantará. Ao ouvir a mãe dizer isso, Ruiu ficou um bom tempo sem conseguir dizer uma palavra.
Ela já não sabia o que fazer. An Xiaogan imediatamente aproveitou a oportunidade. Huoyu, eu te amo de verdade. Se você se casar comigo, eu arrancarei até as estrelas do céu para você. Olhe, sua tia está ajoelhada por você. Por favor, aceite, não é só por aparência. O coração de Huoyu também chorava. Será que este é o meu destino? Nascida em uma família assim, preciso pagar o preço correspondente? Naquele momento, Xiao Huoyu sentia-se como um pássaro aprisionado em uma gaiola. Eu aceito, mãe, levante-se. O que vocês disserem, eu farei. Os olhos de Huoyu estavam vazios, suas lágrimas haviam secado. Ela aceitou com o coração sem vida o pedido da mãe. Essa é a boa filha da mamãe, a filha obediente. A mãe imediatamente mudou a expressão no rosto, e o pai também sorriu. Huoyu, o papai só falou da boca para fora agora, não leve a sério. Também é a primeira vez que somos pais, às vezes podemos ser desajeitados. Já que sua filha não tem objeções, vamos continuar a assinar o contrato, Sr. Xiao. Vendo que o assunto estava resolvido, An Sanshui soltou um suspiro de alívio. Isso, o contrato é o mais importante. O senhor está certo. Ele disse, enquanto pegava vários contratos. Assinem logo o contrato, para que Xiaogan e Huoyu se casem logo, e o dinheiro para a família Xiao possa ser liberado mais cedo. Nesse momento, An Xiaogan já estava impaciente, salivando. Ela me desprezava, mas não vai ter que ser minha esposa? Ao pensar que uma mulher tão nobre e fria seria sua esposa, An Xiaogan ficou extremamente animado. Ele mal podia esperar para consumar o casamento naquela mesma noite. Assim, as duas partes começaram a assinar os acordos. Huoyu permaneceu em silêncio ao lado. As poucas pessoas à mesa agiam por interesse, enquanto ela era a única vítima. Mas, nesse exato momento, uma figura apareceu. Ele chutou a porta sólida, fazendo-a em pedaços. Era Shen Yuan, que havia chegado. Shen Yuan gritou, qual cachorro se atreveu a mexer com o que é meu? Saia daí! Todos se assustaram e olharam para a porta. Huoyu também virou a cabeça e, ao vê-lo, uma nova luz brilhou em seu coração sombrio. Alívio e satisfação. Shen Yuan primeiro espancou os riquinhos, depois rasgou todos os contratos e se ofereceu para investir 500 milhões de yuans na família Xiao, mas a condição era sua primeira paixão, Xiao Huoyu. No exato momento em que eles finalizaram os contratos, Shen Yuan arrombou a porta. Ele finalmente havia chegado. Nesse momento, Shen Yuan estava furioso. Ele gritou para eles, vocês se atreveram a roubar o que é meu? Devem ter comido fel de urso e baço de leopardo. Quem é? Saia já daí! Ao ver que Shen Yuan realmente havia vindo, o coração de Huoyu se encheu de emoção. Originalmente, ela não tinha muitas esperanças, afinal, os dois haviam se visto apenas uma vez no dia anterior. Mas agora, Shen Yuan realmente veio em seu socorro. Naquele momento, An Xiaogan estava furioso. A carne de cisne estava prestes a entrar em sua boca, mas alguém estragou seus planos. An Xiaogan gritou, de onde veio esse cachorro louco para causar problemas aqui? Estou farto. Mas assim que An Xiaogan terminou de falar, o punho de ferro de Shen Yuan o atingiu violentamente no rosto, quebrando um de seus dentes da frente. An Xiaogan era grande e gordo, mas com aquele soco, ele foi jogado 10 metros para trás. Shen Yuan soltou um leve suspiro. Você parece um balão inchado. Saia daqui. Suma. Aquilo ainda era a força controlada de Shen Yuan. Se ele quisesse, aquele único soco teria tirado a vida de An Xiaogan. An Xiaogan, segurando o rosto gordo e inchado como de um porco, apontou para Shen Yuan e gritou, você se atreve a me bater? Seu. 2 guarda-costas vestidos de preto protegeram An Xiaogan. Audacioso! Como ousa atacar o jovem mestre An? Você não quer viver, é? Sabe quem são as pessoas presentes aqui? Estou farto. Shen Yuan sorriu friamente. Falar de status comigo? Não são apenas 2 brutamontes, um que vende a filha e outro que compra. Ouse me tocar para ver. Farei com que sua família desapareça de Anshin imediatamente. An Sanshui impediu os guarda-costas que estavam prestes a agir. Seu coração estava extremamente calmo. Em sua opinião, a transação com a família Xiao era muito secreta. Outras famílias também pensavam que era apenas um encontro às cegas. Mas esse jovem não só sabia de tudo com tanta clareza, como também conseguiu encontrá-los. Ao pensar nisso, a expressão de An Sanshui ficou ainda mais séria. Era óbvio que o jovem à sua frente não era simples. An Sanshui foi até Shen Yuan. Não sei de que família o jovem amigo é. Eu, An, visitarei sua casa em outra ocasião. Shen Yuan respondeu, não é necessário. Você não tem o direito de saber. Xiaogan, o cabeça de porco, vendo a cena, começou a grunhir novamente, que arrogância.
Mas assim que ele abriu a boca, An Sanshui rugiu para ele: cale-se. O que eu te ensinei? Pense 3 vezes antes de agir. Primeiro, veja o que ele está tramando. Shen Yuan foi até Huoyu e sorriu levemente. Huoyu, não se preocupe, eu vou resolver as dificuldades de sua família. Não deixarei você se preocupar novamente. Huoyu acenou com a cabeça. Embora não tenha falado, as lágrimas de emoção em seus olhos disseram tudo. Naquele momento, Huoyu sentiu algo especial em seu coração. Ela pensou que Shen Yuan talvez realmente tivesse a capacidade de resolver tudo aquilo. Shen Yuan ignorou o velho An, que estava em pânico, e pegou diretamente os contratos e acordos da mesa, começando a examiná-los. Em apenas alguns instantes, ele entendeu os interesses por trás de tudo. Senhor Xiao, você realmente subestima demais sua própria mulher. Você a vendeu por 100 milhões de yuans e ainda entregou 20% das ações da sua empresa. Você está velho e com insuficiência cerebral? Shen Yuan zombou friamente. Que tal isto? Eu ofereço 500 milhões de yuans para comprar 60% das ações do grupo Yuan da família Xiao, diante de todos. Shen Yuan rasgou diretamente uma grande pilha de contratos e acordos em pedacinhos. Naquele momento, os 5 presentes ficaram chocados, pois 500 milhões não eram apenas um número, ainda mais 500 milhões em dinheiro. O coração de An Sanshui ficou ainda mais espantado. Conseguir sacar 500 milhões em dinheiro líquido assim, sem pensar 2 vezes, significava que a força do grupo deveria ter ativos de dezenas de bilhões. An Sanshui já havia visto inúmeras pessoas, mas naquele momento não conseguia discernir o poder de Shen Yuan, o que o deixou muito intrigado. No momento, a pessoa mais animada era definitivamente o velho An. Com 500 milhões, ele não só poderia se reerguer, como também expandir seus negócios. Todos os problemas poderiam ser resolvidos. Nesse momento, Shen Yuan continuou: claro, esses 500 milhões não são de graça. Além das ações, tem uma exigência adicional, e então ele apontou para Xiao Huoyu. O coração de Huoyu também deu um salto. Ela não entendeu o que Shen Yuan queria dizer com aquilo. Será que Shen Yuan queria comprá-la por 500 milhões? Entendeu. A primeira paixão finalmente havia se apaixonado por Shen Yuan. Shen Yuan não apenas a salvou, mas também assinou para ela um contrato que lhe permitiria controlar sua própria vida. Depois de transferir os 500 milhões em dinheiro para a família Xiao, Shen Yuan puxou Huoyu para sair. Huoyu, com um rosto feliz, expressou sua gratidão a Shen Yuan. Mas Shen Yuan disse: esta não é a primeira vez que te salvo. Como Shen Yuan disse que poderia investir 500 milhões na família Xiao, mas a condição era Xiao Huoyu. Então, ao ouvir isso, Huoyu imediatamente desabou no chão. Ela pensava que Shen Yuan era diferente deles, mas, olhando bem, não havia diferença. Shen Yuan também só queria comprá-la com dinheiro. Ele também a tratava como um objeto que podia ser comprado e vendido à vontade. Ao pensar nisso, Huoyu novamente derramou lágrimas de tristeza. Mas no segundo seguinte, as palavras de Shen Yuan dissiparam sua suposição. Minha condição é que 60% das ações sejam todas transferidas para o nome de Xiao Huoyu. Assim que a transferência das ações for concluída, meus 500 milhões serão depositados imediatamente. Essa era a estratégia de Shen Yuan. Assim, Huoyu poderia controlar sua própria vida e nunca mais seria tratada como uma mercadoria em uma transação. Naquele momento, Huoyu estava tão emocionada que não conseguia se conter. Agora ela não estava mais presa, havia se libertado da jaula, deixado a gaiola de ferro que a aprisionava e voado para o vasto mundo sem limites. Naquele instante, ela estava livre. Agora, Shen Yuan, no coração de Huoyu, era como um herói. Shen Yuan era seu grande herói, como Ultraman. Enquanto pensava, a afeição de Huoyu por Shen Yuan aumentava rapidamente. Não demorou muito para que a afeição chegasse a 90, faltando apenas 10 pontos para a conquista. Pouco depois, Lu Lin já tinha um novo contrato pronto. Em seguida, bastava Shen Yuan assiná-lo. Shen Yuan segurou a mãozinha de Huoyu e a fez assinar o contrato de segurança das ações da empresa. Huoyu estava um pouco tímida e nervosa. Shen Yuan a confortou rapidamente. Huoyu, venha, assine este contrato. Depois disso, ninguém mais poderá controlar sua vida. No momento em que o contrato foi assinado, Shen Yuan transferiu diretamente os 500 milhões de yuans. Os pais de Huoyu, vendo a mensagem de depósito na conta, ficaram tão animados que quase explodiram ali mesmo. Eles não esperavam que as coisas tomassem aquele rumo. O velho Xiao perguntou a Shen Yuan, com cautela: Shen, jovem mestre Shen, sua exigência é realmente apenas essa? Shen Yuan respondeu: claro que sim. O que mais você queria? Então Shen Yuan se aproximou do velho Xiao e acrescentou: a ascensão e queda da sua família Xiao estão em minhas mãos. Se você forçar Huoyu a fazer algo que ela não quer, eu farei você entender o que é viver uma dor insuportável.
Essas palavras fizeram o velho Xiao suar frio e escorrer. Ao mesmo tempo, ele sabia que não podia de forma alguma ofender aquele jovem. Huoyu, não há mais nada para se apegar aqui. Vamos. Huoyu sorriu levemente e assentiu. Agora que tudo estava resolvido, os dois estavam prestes a partir. Foi então que An Sanshui, que não havia falado até agora, finalmente abriu a boca.